Em seu discurso de posse, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, falou sobre o novo PEC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A ideia é retomar obras inacabadas e incluir prioridades apresentadas pelos governadores. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a Patrícia Pelatieri, que é diretora técnica adjunta do Diese. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda aqui no nosso jornal. Tudo bom? Tudo bem, Ana Flávia? Tudo ótimo. Bom, Patrícia, para a gente iniciar então o nosso bate-papo, o que representa esse novo PEC, Patrícia? Então, acho que essa é uma notícia muito importante, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, porque significa aí uma perspectiva de geração de emprego e renda num país onde a gente precisa tanto, né? Mas ele tem outros elementos fundamentais. Talvez o primeiro ponto a chamar a atenção é a possibilidade de um planejamento de médio e longo prazo, onde tanto o empresariado, como os trabalhadores, como os investidores podem se programar, né? Quando você pensa num desenvolvimento de médio e longo prazo no país, que é isso que significa o PAC, né? O programa, pelo menos nos moldes que ele foi feito lá de 2007 a 2015. A retomada, a secretária Miriam disse que a prioridade é retomar obras paradas imediatamente, né? Então, isso tem, além do fato de gerar empregos e retomar algo que está aí, fica parado, ele fica se deteriorando, quer dizer, você, na verdade, está pensando no recurso público, porque uma obra parada é um desperdício de recurso público. Nós tivemos ali investimentos altíssimos, porque são obras da construção civil, então são obras geralmente muito caras, que cada vez que você para e retoma, significa uma nova injeção de recursos, ou seja, nós estamos desperdiçando recursos públicos, né? Então, a ideia de fazer uma avaliação da situação que estão essas obras, em que pé elas estão, porque hoje nós não temos isso, né? Nós não temos um levantamento da quantidade de obras paradas e em que ponto que elas estão. Isso é fundamental para o país, seja para o emprego, seja para o desenvolvimento do próprio país. O presidente Lula havia falado que é mais ou menos em torno de 14 mil obras, né, paradas no país, né, Patrícia? E aí o impacto, você mencionou alguns, e quais outros que você poderia pontuar que poderia ser gerado, então, por essa retomada, que seria importante frisar? Então, olha, a gente tem... esse número é um número meio aproximado, né? Teve alguns levantamentos feitos... independentemente, por jornais, enfim, então não é um número oficial, é um número ainda aproximado, porque nem a equipe de transição conseguiu levantar, né, ter as informações desse número mais corretamente, mas é um volume enorme, né, de obras. Então, eu vou te dar aqui alguns números de um estudo que nós fizemos recentemente sobre o impacto do Minha Casa Minha Vida, né? Tanto em termos de geração de receita, como de emprego, como de arrecadação para o INSS e para o Fundo de Garantia, só para a gente ter uma dimensão disso. O Minha Casa Minha Vida, ele era um programa do PAC, um programa importante do PAC, mas ele era um dos programas do segundo PAC, né? Que foi de 2011 a 2015. Bem, no período de 2009 a 2018, porque tinha ali uma previsão de investimento no Minha Casa Minha Vida, com o que foi efetivamente investido,
A gente usou uma metodologia da matriz insumo-produto, né, para calcular, e nós, com o gasto médio anual que foi realizado no Minha Casa Minha Vida, nós chegamos aí a um número de um potencial gerador de empregos num volume de quase 366 mil postos de trabalho. A arrecadação aumentou em 2,8 bilhões. Nós tivemos aí um aumento da massa salarial perto de 6 bilhões e um aumento da arrecadação para a Previdência e para o Fundo de Garantia na ordem de 1 bilhão e 300 mil. Então, nós estamos falando disso, de um único programa, né? Se nós pegarmos um outro indicador importante, que é a taxa de desemprego, ela em 2014, então, assim, na reta final do segundo PAC, nós vamos ter a taxa de desemprego mais baixa registrada, né, de 4,7%. Então, é importante lembrar que um programa de aceleração do crescimento, ele não se trata só de obras de infraestrutura ou de energia. Vamos lembrar lá que o segundo PAC, ele era muito focado na questão dos problemas das regiões metropolitanas, né? Então, você tem a questão da habitação, a questão da iluminação, de transporte, de saneamento. Para finalizar, Ana, desculpa, acho que eu estou falando demais, mas se a gente pegar aí qual é o volume por exemplo, o déficit habitacional que nós temos, de quase 6 milhões de moradias. O saneamento, nós temos 35 milhões de pessoas que não têm água tratada, 100 milhões de pessoas sem acesso à rede de esgoto, né? E todo esse tipo de atendimento, que é o atendimento social, e aqui não estou nem colocando a questão da falta de escolas, de postos de saúde, de creches, tudo isso deve entrar num programa de aceleração do crescimento e certamente está aí na conta nessa proposta, esse início, né, aí de retomada. Lula. Perfeito. Bom, Patrícia, obrigada, viu, pela sua participação e informações aqui no seu jornal. Claro que vamos continuar aí acompanhando de perto essa retomada e contamos com a presença de vocês aqui sempre com a gente. Obrigada, Ana. Boa noite. Boa noite para você também. Bom final de semana.